Fala pessoal, tudo certo aí? Começando aí de uma maneira inusitada, né? Gravação de aula, essa parte aí que acho que é novidade para todo mundo, né? Eu não sou muito adepto de videoaula, prefiro muito mais ficar ali na frente falando, que vocês anotem tudo que eu vou falando. Eu vou tentar fazer de uma forma aqui que seja, né, o mais didático possível. Confesso que é uma novidade para mim. Primeiro que eu tenho que ficar segurando o celular e ao mesmo tempo ficar, né, mudando aqui o esquema. Eu vou usar esse slide e depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então é assim, nós vamos começar o capítulo 3, é uma nova temática, tá? A gente vai falar de geomorfologia, esse primeiro assunto do capítulo 3, que é dividido em capítulo 3 e 4, né? Então o 3 vai falar de formação e evolução geológica da Terra. Tá? Os exercícios são esses, tá? Depois eu vou falar qual que eu quero que vocês façam de acordo com o que a gente for vendo na aula, beleza? Olha só, a primeira parte que a gente vai ver vão ser as camadas da Terra, lembrando que eu vou disponibilizar esse slide para vocês. São 3 camadas, a camada mais externa, que é a camada mais fina, é a crosta, também chamada de litosfera. Depois a gente tem a camada do manto, ó, 2 mantos, e depois a gente tem a camada do núcleo, 2 núcleos, certo? Então, ao todo, 3 camadas, tá? O que vocês têm que saber de mais importante, né? Vamos direto ao ponto. A crosta, vocês têm que saber que ela é a área de ocorrência das placas tectônicas, tá? Eu vou dar uma breve definição aqui de placas tectônicas. Eu gostaria que vocês anotassem, né? À medida que eu for falando, vocês vão anotando, vão parando o vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, eu mando de novo. Eu não sei se eu tô falando rápido. É uma novidade isso aqui para mim, a gente vai se adaptando, tá? As placas tectônicas, elas são porções rochosas, fragmentadas, né? Elas são instáveis, tá? Elas se localizam acima do manto, elas se localizam na região da crosta e em cima de uma camada chamada magma, tá? Como elas são instáveis, elas são muito densas, elas podem ter uma densidade que pode chegar até 70 quilômetros, elas se deslocam em cima dessa camada do magma, e aí elas têm limites. Nos limites delas é que a gente tem as atividades chamadas de atividades tectônicas, né? Que podem ser terremotos, né? Vulcões, podem ser até a formação de cadeias montanhosas, certo? São 3 limites que a gente tem, né? Limite seria uma área de contato entre uma placa e outra, tá? Nós temos o limite divergente, nós temos o limite convergente e o limite transformante. Esses limites a gente vai ver com calma em uma outra aula, certo? Na camada do manto, a gente tem uma camada chamada de astenosfera. Tá vendo ali, ó? Essa camada aqui, ó, astenosfera. A astenosfera, ela é uma camada pastosa, tá? Ela não é líquida, se fosse líquida as placas afundavam, tá? Ela fica no manto. E a astenosfera, por ser pastosa, é a camada que permite o deslocamento das placas, exatamente nesses limites, né? Então, quando você tem a erupção de um vulcão, por exemplo, né, aquela lava que sai do vulcão é o magma. Aquilo lá é o magma, que é a própria astenosfera, certo? Então, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que na crosta a gente tem as placas e no manto, no caso o manto superior, dá uma olhada aqui, ó, manto superior, a gente tem a camada do magma, que seria a astenosfera, beleza? As demais camadas, a gente tem o manto inferior, a gente tem 2 núcleos, núcleo externo e núcleo interno. Os 2 núcleos, eles são compostos basicamente por níquel e ferro, tá? No estado fundido, né? Por causa das altas temperaturas, tá? Depois, se vocês quiserem fazer até esse esqueminha aqui, ó, eu acho que é interessante, tá? Com as distâncias de uma camada para outra, né? Com os nomes, eu acho interessante. Vocês podem fazer isso no caderno. Inclusive, eu ia passar para vocês fazerem isso no caderno, beleza? Bom, isso aqui é um exercício que eu vou deixar depois para vocês entregarem para mim, tá? Especificamente a letra A, eu não quero a letra B, tá? Depois eu vou passar isso certinho para vocês, beleza? Ele tem tudo a ver com o esquema que a gente viu aqui, né? E aí eu vou falar das eras geológicas. As eras geológicas, vou tentar chegar mais ou menos perto do meu celular aqui, tá? Depois vocês vão ver com calma isso. Elas são divididas em 4, ó. Era pré-cambriana, era paleozoica, era mesozoica e era cenozoica, tá? A gente está na era cenozoica, que seria o período quaternário da cenozoica. Na pré-cambriana, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber a formação do planeta, tá? Das camadas, né? No caso, seria a formação da litosfera, que é a camada rochosa, a formação da atmosfera, que é a camada de gases, a formação da hidrosfera, que é a camada
de água, né, que a gente tem, todas as formas aquosas que a gente tem ali, lagos, rios, mares, etc., oceanos, né, e a biosfera, que é o final, ó, pode ver, ó, primeiros fósseis, tá vendo, ó, primeiros microfósseis, então, ó, é bem no final da pré-cambriana, né, que a gente tem aí a camada da biosfera, tá? A pré-cambriana, ela tem um período de duração aproximado de 4 bilhões de anos, então dá para ter uma noção que é uma camada extremamente antiga. 4 bilhões é muita coisa, certo? Uma coisa que vocês têm que saber também da pré-cambriana é a formação dos escudos cristalinos. Eu vou definir escudos cristalinos e eu quero que vocês tenham essa definição no caderno. Nós vamos ver as estruturas geológicas, certo? São 3 estruturas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Eu vou definir as 3 com vocês, eu quero que vocês anotem isso. Escudos cristalinos são estruturas antigas, tá? Montanhosas, já desgastadas, que foram formadas entre as eras pré-cambriana e paleozoica, ou seja, pré-cambriana e paleozoica, beleza? Elas são desgastadas pela erosão, tá? Elas não estão mais em formação, a gente fala então que elas são áreas estáveis geologicamente. O único processo que forma agora, que na realidade não forma, que desgasta, é a erosão, o intemperismo. Temperismo a gente vai ver numa outra aula, não se preocupem com isso agora, certo? Os escudos cristalinos, eles também são muito, né, importantes porque eles têm ocorrência de minerais metálicos. Minerais metálicos são ouro, ferro, manganês, né, bauxita, cobre, tá? Agora, né, bastante usado aqui no Brasil. A gente tem galho, tório, né, que são esses metais de terras raras, e o nióbio, né, na região ali de Minas Gerais, né, o Brasil tem 97% das reservas de nióbio. Todos esses metais, eles são muito utilizados na indústria, né, então por isso que é importante a ocorrência desses minerais metálicos. Escudo cristalino, então, tem minerais metálicos, beleza? Segunda era paleozoica. A era paleozoica, né, ela também é uma era de formação de escudo cristalino, que eu acabei de definir com vocês. E tá vendo esse período aqui, ó, chamado de período carbônico? Ó, eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão ter lá esse slide. O período carbônico, ele é importante porque ele é o período da formação do carvão mineral. E o carvão mineral, ele é um combustível fóssil. E o combustível fóssil, ele é formado numa área de bacia sedimentar. O que é uma bacia sedimentar? Para ter sedimento, para ter uma bacia sedimentar, tem que ter matéria orgânica, certo? Então, na era paleozoica, a gente começa a ter um desenvolvimento maior de tanto animais quanto vegetais. E à medida que eles vão morrendo, eles vão se decompondo, eles vão virando sedimentos, matéria orgânica, isso aí vai acumulando, vai sendo soterrado e vai dar origem ao que a gente chama de combustíveis fósseis, certo? Então, vamos lá para a definição de bacia sedimentar. São áreas de acúmulo, né, de sedimentos, deposição de sedimentos, acúmulo de matéria orgânica, tá, que vão sendo formados a partir da Paleozoica, continuam na Mesozoica e continuam até hoje na Cenozoica, tá? Então eles são formados nas 3 eras posteriores à pré-cambriana, beleza? Esses sedimentos de matéria orgânica, eles deram origem ao que a gente tem hoje como combustíveis fósseis. Então tá vendo, ó, escudo cristalino, minerais metálicos, bacias sedimentares, combustíveis fósseis. Quais seriam os combustíveis fósseis? Petróleo, gás natural, né, carvão mineral e o xisto, tá? Isso aí a gente vai ver também numa outra aula, esses combustíveis, fiquem calmos quanto a isso. A era mesozoica, ela é importante porque vai ser a separação da Pangeia. A Pangeia foi formada na Paleozoica, né? Todo o supercontinente, a gente vai falar de Pangeia numa outra aula, tá? Mas ela foi formada na Paleozoica. E a separação da Pangeia vai acontecer no final da Paleozoica, ou seja, início da Mesozoica, né? No início da Mesozoica, a gente tem a separação da Pangeia e tem a formação dos dinossauros no período Triássico, tá? Seria o início deles. O Jurássico seria o apogeu deles e o Cretáceo seria o final deles. No Cretáceo, quando a gente chega no período Cretáceo, a gente já está com a Pangeia num estado mais, né, evolutivo de separação, até chegar nos continentes que a gente tem hoje, tá?
Essa já é a transição, então, da Mesozoica para a Cenozoica. Lembrando que na Cenozoica a gente tem uma divisão em 2 períodos, que seria o período terciário e o período quaternário. O quaternário é o que a gente vive hoje. Lembrando que na Mesozoica tem bacia sedimentar, na Cenozoica também tem bacia sedimentar. Só que na Cenozoica nós vamos ter uma estrutura montanhosa que é formada, que são os chamados dobramentos modernos. Olha os dobramentos aqui, ó, que começam a ser formados, ó, o Himalaia, tá? Vai formar os Andes. Esses dobramentos eles vão ser formados exatamente pelas placas tectônicas, movimentos atuais de placas tectônicas, né? Então, o que seriam dobramentos modernos? Seriam estruturas montanhosas, cordilheiras montanhosas formadas por placas tectônicas. Anotem essa definição, seria a terceira estrutura geológica, em dobramentos modernos. Os dobramentos eles são áreas instáveis tectonicamente. Por quê? Porque eles estão em formação, tá? Diferente de um escudo cristalino que já é estável, lembra que eu falei que o processo é erosão? Num dobramento moderno seria uma área instável, está em formação ainda, certo? Na era Cenozoica a gente tem então, né, a formação dos dobramentos modernos, a gente tem a formação das bacias sedimentares nos 2 períodos, tá? Nós temos sedimentação, ela continua, ela não para essa sedimentação, e nós temos também, né, o surgimento do homem. O homem começa, né, a aparecer lá os ancestrais no final ali do terciário, né, transição para o quaternário, e no quaternário a gente tem o desenvolvimento do homem, né, das civilizações, começa a formar tudo isso, beleza? Bom, essa aí então são as 2 primeiras aulas, tá? Eras geológicas e as camadas da Terra, beleza? Pode colocar a letra A em camadas, opa, tá? Se quiser colocar a letra B em eras geológicas, eu acho que seria interessante a gente manter aí a forma como eu estou fazendo em aula, fica mais fácil, beleza? Vou mandar algumas orientações agora por escrito sobre as atividades, fechou? Tamo junto, galera!